13 ao versículo de número 15. Salmo de número 104, do verso 13 ao versículo de número 15. A tradução da minha Bíblia vai estar um pouquinho diferente, tá? Da dos irmãos. Eu vou ler aqui na tradução da minha Bíblia. Diz assim: dos teus aposentos celestes regas os montes, sacia a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Amém? Deus abençoe. Eu quero intitular essa mensagem com um tema muito simples: vinho, azeite e pão. Louvado seja Deus. Qual é o tema da mensagem? Vinho, azeite e pão. Louvado seja Deus. Esse texto aqui do Salmo de número 104, nós vamos observar pela Bíblia Sagrada, ele vai entrar em consonância com o número 103 do Salmo de número 103, logo no princípio, no primeiro versículo, aonde o salmista ele vai dizer: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. E eu ia estudando, orando ao Senhor, pedindo direção, eu comecei a entender, comecei a buscar uma percepção dentro desse texto e observei aqui algumas verdades que estão dentro desse Salmo de número 104. Nós vamos observar já no primeiro versículo a mesma frase dizendo: bendiz o Senhor, ó minha alma. Aí logo após ele vai dizer assim: o Senhor é meu Deus, tu és grandioso, está vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como numa veste, e ele estende o céu como uma tenda, e põe sobre as águas do céu as vigas dos seus aposentos, e faz das nuvens a sua carruagem, e cavalga nas asas do vento, e faz do vento os seus mandamentos, e dos clarões relucentes dos seus servos. Então eu estava aqui analisando dentro desse texto. Eu observo aqui que nesse texto nós vamos dividir ele pelo menos em três partes. A primeira parte vai falar do Criador, a segunda parte vai falar da criação e a terceira parte vai falar das criaturas. E se nós formos decorrer o texto, nós vamos entender detalhadamente, verdadeiramente, o que o texto quer passar. Estudando esse texto, eu pude compreender em alguns livros históricos que também existia um poema parecido, um cântico parecido com o Salmo de número 104 dos egípcios, do povo egípcio. E o povo egípcio, eles também, de uma certa forma, ele enaltecia a grandeza da natureza, enaltecia as criaturas, enaltecia as plantações, tudo que estavam assim sendo apresentado diante dos seus olhos. Porém, eles enalteciam um Deus. Esse Deus, eles diziam que tudo isso era feito pelo sol, adoravam o sol, e eles fizeram também um poema. Então o salmista aqui, escrevendo esse salmo, a primeira alusão que ele vai fazer é a alusão ao Criador. Ele vai direcionar todas as obras que aqui estão nelas contidas dentro desse salmo, vai dizer que tudo foi feito pelo Criador. E a Bíblia Sagrada vai dizer isso, que todas as coisas foi feita por Ele e para Ele, e nada do que foi feito se fez. Nós temos essa convicção nos nossos corações, nós temos a certeza absoluta. E se formos lá para Gênesis, nós vamos ver que Deus criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Louvado seja Deus. Nós vamos ver o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Todo-Poderoso, Ele realizando todas as suas obras. E aqui o salmista, ele vai assim referenciar e vai direcionar toda essa criação, todas essas obras maravilhosas. Ele vai assim dar sua autenticidade para o Criador. Eu acredito que isso aqui não é de difícil interpretação da igreja. Tenha certeza
absoluta, que todos os seres humanos, todos os irmãos que aqui estão presentes, entendem isso, que todas as coisas foram feitas por Deus. Ainda que haja algumas correntes teológicas que diz que muitas das pessoas acreditam que não são servos de Deus, que acreditam que todo esse planeta Terra, ele rege simplesmente por uma força maior. Eles acreditam que isso vem da natureza, mas nós que somos servos do Deus Altíssimo, nós temos a certeza absoluta que Deus fez todas as coisas. Esse ar que nós respiramos, ele provém de Deus, aleluia. Essa iluminação que nós temos do sol provém de Deus, que vem da lua provém de Deus, a água que nós bebemos, isso tudo provém de Deus. E nós vamos observar aqui, o salmista ele começa a dizer isso: olha, Deus ele criou todas as coisas, porque o Senhor Deus ele é grandioso. E ele começa a dizer, fazendo uma comparação, dizendo assim: ele está vestido de majestade e de esplendor, envolto em luz como uma veste. Por que o salmista diz isso? Porque os egípcios diziam que a luz do sol que era que tinha feito tudo isso, mas o Criador é o nosso Deus Todo-Poderoso, é aquele que fez todas as coisas, é o princípio e o fim, aleluia. E eu tenho a certeza absoluta que a igreja do Senhor está convicta disso, que Deus criou todas as coisas, louvado seja Deus. E nós vamos correr para o texto para nós entendermos melhor. Logo após, ele vai começar a falar da criação que ele fez: firmaste as terras sobre os seus fundamentos, para que jamais se abalasse, como as torrentes do abismo a cobriste, como se fosse uma veste. As águas subiram acima dos montes, diante das ameaças das suas águas fugiram, puseram em fogo o som do seu trovão, subiram pelos montes, escorreram pelos vales e pelos lugares que lhes foram designados. Estabeleceste um limite. Entenda só, louvado seja Deus. Se nós formos observar toda a criação que Deus criou, muitas das vezes nós ficamos perplexos com tanto capricho que Deus criou. É só pararmos para o oceano e observar o mar e o oceano. A Bíblia vai dizer que foi colocado um limite, aleluia. Nós só sabemos, nós entendemos que vai vir algumas situações, alguma mudança de estação, que de repente o mar fica revolto e acontece alguma catástrofe com o planeta, e nós vamos ver isso que já aconteceu, de tsunami. A água já invadiu a terra, mas não cobriu toda a terra. Mas aqui está dizendo que Deus colocou um limite, e colocando um limite, a água não pode ultrapassar o limite da terra. A água não pode pegar e tomar uma proporção de uma terra seca, porque ela está limitada. Ou seja, dando ela limitada, ela tem que obedecer à ordenança de Deus. Eu vou dizer num dito bastante popular: é como se Deus criasse assim e falasse: olha, água, você foi designada para ocupar esse espaço, você não pode sair desse espaço sem a minha permissão. E todos os fenômenos da natureza, quando acontece, provém de Deus. Se passa um pouquinho da terra, foi Deus que permitiu. Isso demonstra a grandeza, a magnificência e a autoridade de Deus. E o texto que está dizendo: ele estabeleceste um limite que não pode ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. O porquê que o salmista está dizendo isso? Porque na época de Noé, quando veio o dilúvio, aí sim as águas ultrapassaram os limites da terra, mas isso aconteceu com ordenança de Deus. Deus determinou para aquilo viesse a acontecer, aleluia. Então a verdade é essa: Deus tem o limite de tudo, Deus tem a soberania, a autoridade de tudo. Tudo acontece mediante a sua permissão. Se Deus diz que sim, é sim. Se Deus diz que não, é não. Se Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus diz que não vai acontecer, não vai acontecer, porque toda palavra provém da boca do nosso Deus. E se Deus diz que é, vai ser. Se diz que não é, não vai ser. Se Deus diz que vai, vai. Se Deus diz que não vai acontecer. O ser humano tem que entender isso, que Deus, ele não é o autor e consumador, ele é a palavra verdadeira, e ele é que determina tudo nas nossas vidas. Louvado seja Deus, é ele que determina tudo. Aleluia, louvado seja Deus. Aí nós observamos o limite, vamos mais adiante. Aí vai dizer assim no versículo 10: ele faz jorrar
as nascentes do vale, corrente as águas entre os montes, e dela, louvado seja Deus. Paramos aqui, vai até a criação. Nós observamos que nos seus limites que ele coloca sobre as águas, o salmista vai dizer que o Senhor faz com que as águas venham brotar nos montes. Aleluia. Agora imagina só, Deus vai levar água nos montes. Por que Deus vai levar água nos montes? Porque lá nos montes viviam animais selvagens, e no capricho de Deus, Deus cuida de toda a sua criação. Mas por que, irmão, quando você está falando isso? Porque Deus tem um selo especial por todas as coisas que Ele criou. Jamais Deus vai abandonar ou virar a costa para a sua criação, ou deixar a sua criação à mercê da sorte, de forma alguma. Se for necessário levar água para quem está em cima do monte, Deus vai levar água para quem está em cima do monte. Louvado seja Deus, porque quem já não viu uma cachoeira e já não ficou maravilhado, saber que lá de cima brota água, e a água cai em uma cascata maravilhosa, mostrando a grandeza do nosso Deus. Louvado seja Deus. Já parou para meditar, amado, a grandeza? Tem pessoas que às vezes começam assim, se questionar: será que Deus existe? Será que Deus está vendo o meu problema? Será que Deus verdadeiramente está enxergando isso, amado? Começa a observar a criação que Deus criou, começa a observar o planeta, começa a observar as montanhas, começa a observar as paisagens, amado. Tem coisas maravilhosas que foram criadas pela mão de Deus e que não precisa palavra humana para poder convencer o homem de que verdadeiramente Deus criou. Quem realmente acredita no Criador entende que Ele é o autor e consumador de tudo na face dessa terra. Aí nós falamos do Criador, mostramos Ele que fez todas as coisas. Aí eu venho falar agora da criação. E a criatura? A criatura são os seres viventes que dependem do cuidado de Deus. Nós observamos que os animais são chamados irracionais. Eles não têm a percepção, embora eu estava assistindo alguns documentários no Discovery, né? Na Claro TV, no Animal